Bom dia a todos. Estamos entrando ao vivo na Rede Humanidade, diretamente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. Já temos alguns internautas chegando aqui, já vejo o Eugênio Macedo, querido colaborador. Bom dia, Eugênio. Que alegria, seja bem-vindo. E hoje é um dia muito especial e cultivamos um profundo respeito por todas as religiões e, com certeza, também pelo cristianismo, pelo catolicismo romano, pelas igrejas ortodoxas cristãs. E hoje é uma data especial para os cristãos, é o domingo de Páscoa. E após a prévia, eu preparei uma reflexão importante sobre a Páscoa e seus múltiplos aspectos culturais, geopolíticos, sociais. Muito importante. Seja bem-vindo, João Paulo, o Celso, sejam bem-vindos. Então vamos iniciando com nossos estudos do calendário. Estamos ainda no mês de Arquimedes, estamos na terceira semana do mês de Arquimedes. Farei a leitura dos chefes dos dias da terceira semana de Arquimedes. Hoje é dia 15, dia de Eudóxio, dia 16, Píteas, dia 17, Aristarco, dia 18, Erastótenes, dia 19, Ptolomeu, dia 20, Albatênio e dia 21, chefe da semana, o grande Hiparco, que nós vamos dedicar um pouco do nosso tempo hoje, estudando e apresentando algumas informações importantes sobre a vida e a obra de Hiparco. Saudar a presença da minha estimada confreira Cristiane Pereira de Souza, dirigente da Igreja Positivista do Brasil, do Templo da Humanidade no Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Cristiane, que alegria! É a Rede Humanidade alcançando todas as localidades, não é? Rio de Janeiro, com a minha querida confreira Cristiane, Luiz Edmundo da Costa Leite, Cipriano Teixeira Mendes, o Alexandre, também o irmão da Cristiane, dirigente querido. Muito obrigado pela presença. Semana que vem estaremos aí. Que alegria! Ansioso para rever meus amigos, minhas amigas da cidade maravilhosa. Que coisa boa. Também os positivistas do Paraná, representados pelo Renner Balduino dos Santos, da Capela Positivista de Curitiba, e também os irmãos Lacerda, que tem uma sólida trajetória dentro da doutrina. Em São Paulo temos o Luiz Gustavo Mota, querido colaborador também. Na Europa temos em Trento, na Itália, Sebastiano Fontanari, Mattia Canepelli, queridos colaboradores do recém-criado Apostolado Positivista da Itália. Na França temos David Lebrun, professor Brownstein, queridos colaboradores da Maison de Auguste Comte e também com responsabilidade de visitação na capela. Muito importante. Em Oxford, em Londres, não é? Temos na Universidade de Oxford o Dr. Miguel, muito importante, e também o Dr. Hyde, uma alegria muito grande. E em Nova York, na New School for Social Research, está sendo trabalhada também a criação do Centro Positivista de Nova York, liderado pela estimada doutora Vaida Norvillard, que recentemente recebeu um destaque na universidade pela sua tese, não é? Vida após a morte do positivismo no Brasil e na França, aspectos intelectuais. Muito importante esse tema. Quem mais está chegando aqui? Saudar a presença do João Paulo, do João Reis também, que alegria, João, querido colaborador aqui da casa, grande João, seja bem-vindo, importante a tua presença.
Então vamos ao estudo do mês de Arquimedes. Bom dia. Seja bem-vindo, pode participar se desejar. Vamos ao estudo do mês de Arquimedes. No dia 21 de Arquimedes, o dia de Hiparco, muito importante. Hiparco, muito importante a história de Hiparco. Foi um astrônomo grego, construtor de máquinas, exímio cartógrafo, matemático da escola da Alexandria. Nascido em 190 antes da nossa era, em Niceia, na Bitínia, hoje Iznik, na atual Turquia. Viveu na Alexandria, sendo um dos grandes representantes da escola alexandrina. Do ponto de vista de contribuição para a mecânica, trabalhou sobretudo em Rhodes, 161 a 126 antes da nossa era. Hoje ele é considerado, Hiparco é considerado fundador da astronomia científica. Vejam que importante. Fundador da astronomia científica e também chamado de pai da trigonometria, por ter sido pioneiro na elaboração de uma tabela trigonométrica com valores de uma série de ângulos, utilizando a ideia pioneira de Ípsicles, herdada dos babilônicos. Vejam, nada se cria, todos esses conceitos astronômicos, temporais, boa parte deles foram herdados dos babilônicos. Os babilônios, a divisão do círculo em 360 partes iguais, isso desde 140 antes da nossa era. A divisão do grau em 60 minutos, 60 segundos. Vejam que interessante o grau, não é? E isso ajudou a mensurar o tempo. Hiparco viveu em uma época posterior à Idade do Ouro, da produção matemática daquela universidade atingida com Euclides, Apolônio e Eratosthenes, e também Arquimedes, e que a partir daí entrou em declínio, mas foi um grande astrônomo, sem dúvida, e morreu em Rhodes, além de produzir algo inovador como a tabela de cordas, inventou um método para a resolução de triângulos esféricos. Na astronomia é considerada uma figura de transição entre a astronomia babilônica e a obra de Ptolomeu. Trouxe para a Grécia os conhecimentos babilônicos sobre a graduação sexagenal do círculo e, a partir daí, definiu a rede de paralelos e meridianos do globo terrestre. Veja que importante, Definiu as regras para a elaboração dos paralelos e meridianos do globo terrestre. Sem isso, seria muito difícil a cartografia. Fez descobertas fundamentais para a astronomia e rejeitou a teoria heliocêntrica de Aristarco de Samos. Desprezou os ensinamentos de astrologia, criticou a obra geográfica de Eratosthenes e empregou rigorosos princípios matemáticos para a localização de pontos na superfície terrestre. Saudar a presença do Alex Sotan. Alex, seja bem-vindo, Alex. Entre suas contribuições na astronomia, citam-se as organizações de dados empíricos derivados dos babilônicos, melhoramentos em constantes astronômicas importantes, tais como a duração do dia e do ano, com uma aproximação de 6 minutos e 30 segundos. Elaboração do primeiro catálogo estelar da história, com cerca de 850 estrelas. E a impressionante descoberta da precessão dos equinócios, o movimento cíclico ao longo da eclíptica na direção oeste. Ele conseguiu prever os equinócios. Olhem que interessante isso. Muito a ver com as religiões, com as datas sagradas, os solstícios, os equinócios. Isso tem muito a ver com as religiões. O movimento cíclico ao longo da eclíptica na direção oeste, causado pela ação do Sol e da Lua sobre a direção do eixo de rotação da Terra, que tem um período de cerca de 26 mil anos. Vejam que interessante. Foi Hiparco quem introduziu o conceito de grandeza, associado ao brilho aparente e não dimensões das estrelas. Ele chamou as estrelas mais luminosas de primeira grandeza.
assim prosseguindo até as menos brilhantes no limite da velocidade, da visibilidade humana. As estrelas de sexta grandeza, não é, são essas que ficam no limite da visibilidade humana. Nascia em seu primeiro catálogo de estrelas o conceito de magnitude. E Parco nos trouxe o conceito de magnitude. Vejam que interessante. Inventou o bastão de Tiago, que era uma régua graduada com um guia e um cursor, usada para medir os ângulos. Usou-a para medir o diâmetro aparente do Sol e da Lua, e determinou as coordenadas celestiais de estrelas. Criou o primeiro astrolábio. Vejam, ele foi o inventor do astrolábio, instrumento usado para medir a distância angular de qualquer astro em relação ao horizonte, há 150 anos antes da nossa era. Criou o sistema de localização pelo cálculo da longitude e latitude e dividiu em zonas climáticas o mundo habitado, então conhecido. A cartografia criou um método de projeção estereográfica. E Parco também deduziu o valor correto de 8/3 para a razão entre o tamanho da sombra da Terra e do tamanho da Lua. E também que a Lua estava 59 vezes o raio da Terra de distância. O valor correto é 60, ele errou por 1 grau. Vejam que interessante, não é? Ele determinou a duração do ano em uma margem de erro de 6 minutos, sem computação, apenas com seus instrumentos primitivos de medição, ele conseguiu uma margem de acerto, não é? Muito próxima, apenas com um erro de 6 minutos. Olhem que importante isso. De acordo com historiadores, até o final da vida, Hipparco dedicou-se ao estudo da Lua e elaborou a previsão dos eclipses futuros por 600 anos. Ele nos deixou um mapa com a previsão dos eclipses pelos próximos 600 anos. Vejam que importante. Teríamos muito mais para falar sobre Hipparco, mas eu vou deixar esses principais pontos elencados como sendo o grande pai da astronomia. Hipparco, que nasceu na atual Turquia, na época Niceia, na Bitínia, hoje Iznik, na atual Turquia. Vejam como foi importante o conhecimento vindo do Oriente, do Império Romano do Oriente e de outros grandes pensadores. Então agradeço a presença de todos, e vamos seguir agora na prédica sociocrática. Pois é, eu estou enfrentando um problema com o som ultimamente, eu não sei o motivo disso. Vamos descobrir o porquê que o som está picando. Continua ainda com problemas o áudio ou estão conseguindo escutar? Vamos à leitura da 15ª prédica. O calendário abstrato. A escadaria do templo é um calendário abstrato. E nele constam as festas hebdomadárias. As festas hebdomadárias dos 6 primeiros meses que destinam aos diversos graus dos laços sociais. As cerimônias hebdomadárias dos 3 meses seguintes comemoram o passado, fetíchico, politeico e monoteico. O 10º mês festeja a mulher como mãe, esposa e filha. Nas semanas do 10º mês, o sacerdote é comemorado sob as formas de incompleto, preparatório e secundário e principal. O principal seria o sacerdote da religião da humanidade. O penúltimo mês celebra o patriciado, a saber, o patriciado na visão de Conte é uma nova classe social, é uma nova classe com consciência social. Esse é o patriciado, diferentemente das elites do passado. O patriciado positivo ele tem consciência social, ele tem a missão de incluir o proletariado na sociedade. Banqueiros, comerciantes, fabricantes e agricultores.
O último mês lembra o proletariado, ativo, afetivo, contemplativo e passivo. Os dias adicionais do ano honram, respectivamente, o conjunto dos mortos, né, o último dia do ano, que não tem nome nem número, e no ano bissexto, as mulheres santas. Um dia a mais é o dia de Heloísa, é o dia das mulheres santas, muito importante. Não é? Então, as festas hebdomadárias são muito importantes. Elas são os 13 meses presentes no calendário abstrato, que é a escadaria, que fica em frente ao templo. Estamos no mês da filiação, um mês muito importante, onde são homenageados os filhos. Né? E podem ser filhos naturais ou não naturais. Existe a possibilidade. Como bem já nos lembrou, não é? na última prédica, o confrade, que é o Eugênio, também existe a possibilidade da adoção. Então temos filhos naturais e não naturais, celebrados no mês da filiação. Muito importante. Agora eu quero fazer, encerrando a prédica, vamos fazer nosso sinal religioso, então. Sempre reverenciando a nossa querida Mãe Humanidade, que nos orienta, nos guia, nos sustenta, elevando nossos corações e mentes aos patamares mais aperfeiçoados da ética e da moral de nossa civilização. Ó Mãe Humanidade, Virgem Mãe Filha do teu Filho, a ti mais do que a nós mesmos, saudamos também os mestres do passado ali representados por Augusto Conte, trouxe essa doutrina de aperfeiçoamento, de iluminação individual e coletiva, e o mestre Capelli, querido mestre Capelli, que representa todos os grandes dirigentes que já estiveram à frente da religião da humanidade no planeta. Podemos lembrar grandes nomes aqui no Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Europa. Né? Então, grandes nomes, mestre Capelli, Mozart Pereira Soares, Salvador Petrucci, Vitório Veloso, Moisés Westphalen, no Paraná, família Perneta, professor Pedro Bertomé de Mendonça, professor Davi Carneiro, no Rio de Janeiro, meu querido mestre também, que já não está mais conosco, mas aprendi muito escutando as suas falas, as suas escritas, mestre Danton Voltaire Pereira de Souza, querido pai da Cristiane e do Alexandre, seguem firmes à frente da Igreja Positivista do Brasil. Não é? Na Europa, tivemos o próprio Augusto Conte, Clotilde de Devoux, Pierre Lafitte, que aniversariou na semana passada, grandes nomes que já estiveram à frente do positivismo. Então, com o nosso sinal religioso, homenageamos todo esse passado positivo. O amor por princípio e a ordem por base. O progresso por fim. Hoje eu preparei uma reflexão importante sobre a Páscoa. É um tema recorrente, né? Todos os anos nós incorremos nessa reflexão. E hoje eu quero falar diretamente a todos que acreditam na questão histórica da Páscoa, na importância que as festas religiosas têm para todas as doutrinas, não é? E eu vou lembrar um pouquinho, não é? A Páscoa no período faraônico, não é? Quando ainda o povo hebreu era escravo dos egípcios, né? A Páscoa para o povo hebreu, ela tinha um significado muito importante. Ela lembrava a passagem, não é? A passagem da vida, né, do povo da escravidão para a liberdade. Essa foi a ressignificação da Páscoa judaica, né? A passagem da escravidão para a liberdade. Para os cristãos, a Páscoa tem um significado importante também. A passagem da morte para a vida, não é? A ressurreição é muito importante para os cristãos com relação à Páscoa. Tem o simbolismo do ovo, que representa a vida, isso vem já das religiões, não é? Nórdicas, das religiões fetichistas, pagãs, matriarcais do passado. O ovo sempre teve uma representação ligada à vida.
E o coelho também tem uma representação ligada à proliferação da vida pela sua capacidade incrível de reprodução. Então, existem muitos significados para a Páscoa. E eu vou tentar, mesmo nós não tendo essa data no nosso calendário, eu vou tentar trazer uma significação da Páscoa para a doutrina positiva, para a religião da humanidade. Hoje eu quero dar um destaque especial a um amigo querido, confrade de muitos anos que está aqui conosco, Gilberto Chaves. Gilmar Chagas é outro. Gilberto Chaves, querido Gilberto Chaves. Gilberto, que ele hoje vai nos brindar com uma canção que ele compôs muito linda, que eu já selecionei como um dos hinos aqui da nossa casa, que é o hino da Mãe Humanidade. Então, hoje, no final da nossa prédica, eu vou deixar para o Gilberto interpretar o hino que ele criou aqui para a nossa igreja. Mas, continuando falando da Páscoa, eu vou tentar buscar uma significação ou uma ressignificação da Páscoa para os positivistas. Se para os hebreus a Páscoa é a passagem da escravidão para a liberdade, né? Se para as culturas pagãs a Páscoa representa a vida, né, o ovo, se para muitos ela representa todos os cristãos, né, evangélicos, e outros também que creem na doutrina cristã, não é? Os ortodoxos, os católicos romanos, representa a passagem da morte para a vida, né? A ressurreição do mito do Messias cristão. Para os positivistas, eu vou tentar buscar um significado importante. Não é? Nós podemos fazer muitas analogias, mas eu vou buscar algumas. A nossa Páscoa pode ser a passagem, por exemplo, do obscurantismo para a iluminação. Não é? Ela pode ser a passagem também, não é, da ignorância para o conhecimento, ou a passagem ainda de um Deus para uma deusa, uma evolução para um ser feminino. Nós podemos achar muitas conexões e criar um significado para a Páscoa positiva, não é? A passagem do misticismo para a ciência, não é? A passagem da fantasia para a era positiva, da magia para o positivo. Então, nós podemos encontrar muitos significados nessa Páscoa positivista. Mas o mais importante é isso, não é? Nós promovermos, através dos nossos debates, das nossas prédicas, das nossas conversas, essa passagem, né, do obscurantismo para o conhecimento. Nessa dicotomia, eu vejo como a ressignificação mais importante que eu posso trazer e deixar para vocês nesse dia. Que a Páscoa positivista seja a passagem, não é, da mentira para a verdade, da ignorância para a iluminação e do obscurantismo para o grande universo do conhecimento positivo, esse ilimitado universo do conhecimento positivo. Então, para todas as crenças, para todas as religiões, inclusive para os positivistas, feliz Páscoa. Independentemente da sua crença e da sua significação, vamos celebrar todos pela fraternidade, pela paz, né? Nesse momento tão necessário que o planeta está passando, de guerras, de violência, de obscurantismo, de ignorância, de fundamentalismo, de ditaduras. Vamos celebrar a Páscoa da transição do obscurantismo para a iluminação humana, da ignorância para o conhecimento, não é? E da mentira para a verdade, para a grande iluminação positiva de todos nós. Tenham todos um ótimo final de domingo. E agora eu passo de imediato a palavra não, a canção, a música, para o nosso querido colaborador, Gilberto Chaves. Eu vou inverter as câmeras aqui para o Gilberto aparecer bem em destaque, que é um colaborador querido, que vai nos brindar com um
pouco de música e vai mostrar o belíssimo hino que ele fez para a mãe humanidade, o seu exótico instrumento customizado, suas vestes, inclusive um lenço que homenageia Chimanos e Maragatos, lenço branco e vermelho. Isso foi uma ideia que o mestre Capelli já falava há mais de 20 anos, que o nosso símbolo poderia ser um lenço branco e vermelho, e agora o Gilberto chega com essa maravilha no pescoço. Então, está contigo, Gilberto, uma homenagem no nosso momento musical hoje com o grande artista Gilberto Chaves. A lucidez, né? Que coisa boa, né, Gilberto? Assombração, tudo havia explicação, com causa e consequência, com causa e consequência. Adoravam uma deusa de verdade, a nossa mãe, humanidade, que se chama natureza, que se chama natureza. Se existisse consciência, não estariam poluindo a terra com química ou com guerra, envenenando os nossos rios, envenenando os nossos rios. Agora, uma geração deformada, culta e inconsciente, que adora ser manipulada, que adora ser manipulada. Uma deusa de verdade, a nossa mãe, humanidade, que se chama natureza, que se chama natureza. Ordem, progresso, então, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos então, que estão aqui ao vivo na Rede Humanidade para todo o planeta. Agradecer a presença de Gilberto Chaves, fez essa belíssima canção, esse hino da Mãe Humanidade. Agradecer a presença também do amigo querido de longa data já, né? O Raul também, já é um visitante antigo da casa aí. Tudo bem, Raul? Então, muito obrigado pela presença de todos. E hoje o momento musical ficou por conta do gaúcho do Gilberto Chaves. Rapaz, muito boa música, interpretando o hino à Mãe Humanidade, uma música de sua autoria. Eu tenho um profundo carinho, uma profunda admiração por essa canção que já se tornou um dos hinos aqui da nossa casa. Muito obrigado, Gilberto. E o Gilberto está com a sua viatura comunicativa, adesivada, preparada ali na frente também, né? O Gilberto é um grande artista, se manifesta de várias maneiras, né? De várias formas. Então, gente, muito obrigado. Seguimos agora com a nossa conversa mais informal. Agradecer também o confrade Carlos Daniel,
meu compadre querido, que está aí. Um abraço também para o seu Danilo, para a dona Tereza, para a Ana Paula, toda a família do Carlos Daniel que está nos assistindo. O Eugênio, querido. Perfeito, né, Eugênio? Ótima ideia. O Renato Westphalen também está aqui conosco, da família Westphalen. E lembrando que na próxima semana, domingo, dia 16, estarei mais uma vez no Rio de Janeiro, onde já reabrimos as práticas religiosas. Estaremos lá regimentando forças e preparando os novos sacerdotes da humanidade que em breve estarão também participando deste espaço sagrado, desse solo sagrado, onde pisou Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Marechal Rondon, Luiz Mariano de Oliveira e tantos outros. Então, muito obrigado a todos. Quem puder colaborar com a nossa campanha do Pix Positivo, ficarei muito grato, pois seguimos precisando de ajuda para manter a nossa casa, a nossa segurança, toda a nossa estrutura aqui, que não é pouca. Certo? Uma boa Páscoa a todas as crenças, todas as religiões, e muito obrigado pela presença de todos. Saúde e fraternidade, um ótimo final de domingo para vocês.